Olá, meninas, espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar agora a nossa sexta aula. Vamos adentrar mais um pouco na musicografia Braille. Para iniciar, vamos falar sobre o ponto de aumento. No Braille, ele é preenchido apenas com uma cela, que é o ponto 3. E ele é colocado logo após a nota ou pausa. A sua função é aumentar metade da duração, seja da figura musical ou da nota. Por exemplo, se temos uma mínima que vale 2 tempos, a mínima pontuada vai valer 3 tempos. Vamos agora para o segundo assunto da aula de hoje, que é sinal de repetição. Quando temos na música um compasso que se repete, a gente não precisa escrevê-lo 2 vezes, basta escrever uma vez e logo em seguida damos o espaço, que é a barra de compasso, e colocamos o sinal de repetição de compasso completo, que é o sinal 2, 3, 5, 6. Mas se na música vai repetir os 4 últimos compassos, os 2 últimos compassos, não importa qual seja a quantidade de compassos, a gente também não precisa escrevê-los novamente. Existe um sinal específico para isso. E usamos 2 celas Braille. A primeira com o sinal de número, que são os pontos 3, 4, 5, 6. E a segunda cela com o número da quantidade de compassos que serão repetidos. Por exemplo, se serão os 4 últimos compassos, a gente coloca o número 4, que são os pontos 1, 4, 5. Então, basicamente, é o sinal de número na primeira cela e a segunda cela, o número que vai corresponder à quantidade dos compassos que serão repetidos. 4 últimos compassos, 3 últimos compassos e assim por diante. Temos também um sinal de repetição que vai se referir a repetir o último compasso escrito 4 vezes ou 5, 6, não importa a quantidade de vezes. E ele é escrito no Braille com 3 celas. A primeira, pontos 2, 3, 5, 6, que é o sinal de repetição de compasso completo ou parcial. A segunda cela, a gente vai colocar o sinal de número 3, 4, 5, 6. E a terceira cela, um número que vai corresponder à quantidade de vezes que o compasso será repetido. Se for 4 vezes, a gente coloca o número 4. Se for 5, coloca o número 5. E assim por diante. Existem outros sinais de repetição, mas em nossas aulas vamos focar apenas nesses 3. E ele serve basicamente para a gente economizar espaço, economizar celas Braille. Algumas partituras em tintas ocupam apenas metade de uma folha A4. Quando a gente vai passar para o Braille, dependendo da complexidade dessa música, ela pode chegar até uma folha e meia. Então, a gente sempre vai procurar economizar o máximo de celas, para facilitar também a leitura. O terceiro assunto da nossa aula de hoje é ritornelo. Temos o ritornelo inicial e o ritornelo final. Os ritornelos eles servem para indicar determinado trecho musical que deve ser tocado 2 vezes. O ritornelo inicial em tinta ele é representado por 2 barras, a primeira com espessura mais grossa e a segunda com espessura mais fina. E logo após essa barra mais fina temos 2 círculos. Eles estão um abaixo do outro e centralizados verticalmente em relação a essa barra mais fina. O ritornelo inicial ele indica que é a partir daquele trecho, daquele compasso, que a repetição vai começar. O seu sinal em Braille é composto por 2 celas. A primeira, pontos 1, 2, 6. E a segunda, pontos 2, 3, 5, 6. Perceba que a primeira cela é o sinal de bemol, ou seja, quando a gente vê na música esse sinal 1, 2, 6, 2, 3, 5, 6 juntos, quer dizer que é o ritornelo inicial. Então não confunda, lê como se fosse o bemol e outro sinal. O ritornelo final em tinta, ele é praticamente a mesma coisa, mas é invertido. Começa com os 2 círculos, um abaixo do outro,
logo em seguida tem a barra mais fina e depois a barra com espessura mais grossa. Ele indica que a repetição será tocada até o compasso que ele está. E os seus pontos no braille são os pontos 1, 2, 6, 2, 3. Também são duas celas braille. Perceba que ela é bem semelhante com o ritornelo inicial, mas o ritornelo inicial, a segunda cela, são os pontos 2, 3, 5, 6. E o final é apenas os pontos 2, 3. Agora vamos para o último assunto da aula de hoje, que é a casa de primeira vez e segunda vez. Essas casas elas indicam que o trecho vai ter uma finalização diferente. Logo após a casa de primeira vez, a gente encontra o ritornelo final. Quer dizer que um trecho na música será repetido. Então a gente toca esse trecho segundo a indicação e quando a gente chega na casa de primeira vez, a gente pula ela, a gente não toca e vai para a casa de segunda vez. Tanto a casa de primeira vez como a casa de segunda vez, elas podem ser indicadas cada uma por um compasso ou mais de um compasso, vai depender muito da música. E um detalhe, a gente nunca toca a casa de primeira vez e logo em seguida a casa de segunda vez. Vamos agora aprender como escrevê-las no braille. A casa de primeira vez, vamos usar duas celas. A primeira com o sinal de número, pontos 3, 4, 5, 6. E a segunda, o ponto 2. A casa de segunda vez também será escrita com duas celas braille. A primeira, o sinal de número, pontos 3, 4, 5, 6. E a segunda, com os pontos 2, 3. Perceba que, por exemplo, a casa de primeira vez, na segunda cela, é o sinal do número 1, mas ele está escrito na parte inferior da cela. Assim também a casa de segunda vez. O número 2 está escrito na parte inferior da cela. O número 2, ele é os pontos 1, 2. Para colocar ele na parte inferior da cela braille, ele ficaria os pontos 2, 3. E assim por diante. Caso tenha uma casa de terceira vez, será escrito dessa forma, sempre o sinal de número na primeira cela e na segunda cela o número da casa na parte inferior da cela braille. Todos esses sinais de repetição eles servem para que a leitura musical ela seja mais prática. É mais fácil a gente ler um trecho musical que está escrito com esses sinais que vão indicar como a repetição será feita, que tipo de repetição e a quantidade de vezes, do que ler esse trecho musical escrito na quantidade que será repetido. E uma regra que a gente nunca pode esquecer é que quando a gente for escrever esses sinais de casa de primeira vez, casa de segunda vez e o sinal de ritornelo, sempre vamos colocar o sinal de oitava antes da primeira nota. Então não esqueça dessa regra porque ela é bastante importante. E finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Caso tenha surgido alguma dúvida, pode entrar em contato comigo no privado ou no grupo. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima aula.